Boa noite, minha gente. É um prazer muito grande já no mês de janeiro poder começar o ano conversando com vocês sobre um assunto importante que eu acho que deve ser, assim, para nós, acima de 60 anos, ele deve ser uma coisa que deve fazer parte da nossa vida, a informação sobre algumas coisas, sobre essa questão do risco, do risco de acidentes em idosos. Nós sabemos que a população brasileira, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E o IBGE, ele nos dá conta dos idosos no Brasil, que é uma população que cresce de uma forma absurda, porque cada vez que o tempo vai passando, a expectativa de vida ela vai aumentando. Hoje, nós somos 39% da população do Brasil. Vocês têm noção do que é 39% de mais de 200 milhões de pessoas, que é a nossa população do Brasil? Então, nós estamos num patamar de, daqui a uns 5, 10 anos, por aí, chegar à metade da população brasileira, que será uma população de idosos. A questão é, estamos preparados? O Brasil tem estrutura, nós temos estrutura para isso, e nós, como pessoas, como indivíduos, como é que nos preparamos? Como é que está a nossa questão da informação a respeito disso, desse assunto? Porque aqui, olha, os riscos de acidentes são muitos e eles ocorrem de diversas maneiras. A expectativa aumenta, não há um planejamento para que o idoso tenha condições melhores. Claro, já existem algumas coisas em andamento, outras acontecem que vão acontecer, mas está muito longe ainda do ideal para a nossa população de idosos, né? A gente tem algumas políticas voltadas para isso, que antigamente não era nem possível pensar. Mas hoje, cabe a cada um de nós e à família a responsabilidade de estar cuidando e prevenindo essa questão dos acidentes. O brasileiro, de uma forma geral, ele atinge a maturidade socioeconômica na faixa da meia-idade, que é a faixa entre 40 e 60 anos. É a meia-idade. É aí que a maioria da população adquire condições de comprar um imóvel e a estabilidade financeira. E aí ele constrói a casa dos sonhos, investe, só que muita gente esquece que vai envelhecer naquela casa. E a maioria vai envelhecer naquela casa do sonho, naquela casa que ele planejou. E nós vemos, então, que não há um investimento, um planejamento voltado para o futuro. Porque o jovem de hoje, ele vai ser meia-idade amanhã e ele vai ser um idoso, se não acontecer nada que tire ele dessa rota, acidentalmente ou prematuramente, ele vai chegar lá, não tem outra alternativa. E eu espero em Deus que todos cheguem sim a esse patamar, né, de estar atingindo a idade madura, sendo um idoso. E aqui, o que acontece quando constrói essas casas? São pessoas que colocam pisos, tem pessoas que, por causa do espaço físico, acabam construindo. E eu conheço pessoas que construíram a casa e fizeram todos os quartos no andar de cima. E agora não conseguem mais subir com facilidade, não conseguem.
tem uma patologia, uma coisa qualquer, não conseguem. Eu tenho pessoas que dormem atualmente, botaram uma caminha lá na sala por falta de condições de subir a escada e falta de dinheiro para poder fazer uma reforma na casa e construir um quarto, alguma coisa que seja acessível a ele. Olhem só que situação. Então, é muito mais do que se possa pensar, é muito além da nossa imaginação. Nesse sentido, a coisa é muito grande, é muito além, tá? Então, olha só, os riscos de acidentes são muitos e ocorrem. Exemplos: casas com só quartos no andar de cima, pisos lindos, porcelanato, belíssimos, e escorregadios, muitos escorregadios, que são verdadeiras armadilhas no futuro para aquela pessoa que vai morar naquela casa, que vai viver naquele ambiente. Então, os pisos são lindos e a chegada da idade também, com relação ao nosso ambiente, ao nosso redor, no nosso próprio corpo, existem mudanças que vão acontecendo e que nós precisamos nos adequar ao ambiente em que nós estamos inseridos. O ambiente em que nós estamos vivendo, nós precisamos adequar ali aquelas pessoas, adequar-nos àquele ambiente e àquele espaço físico, né? Então, com a chegada da idade, a escada bonita, com corrimão, lindo e tal, ela se torna um obstáculo para subir, para descer. Por quê? Nossos músculos, eles sofrem alterações. Eles já não têm a força, nossas pernas, elas já não têm a mesma força de antes e fica difícil, fica cansativo. Isso sem falar em patologia, não estou nem chegando lá ainda. As articulações, né? As juntas, vou falar mais claro, elas ficam mais endurecidas e por causa delas ficarem endurecidas, e muita gente desenvolve artrite, artrose, e ali fica difícil a mobilização dessas articulações, até no sentido da gente poder levantar a perna um pouco mais, que às vezes o degrau é um pouquinho mais alto, e aí já se torna difícil porque as articulações, elas começam a perder mobilidade por falta de líquido, por causa de alguma patologia associada, e aí as articulações ficam difíceis. Os fatores, né? Os ossos enfraquecem, vem a osteoporose, vem um monte de ose lá que em outra oportunidade nós vamos conversar sobre essas oses aí. E os olhos, vamos para a questão dos olhos. Nós distribuímos mobília, coisas na casa, e com o tempo os olhos, eles ficam mais enfraquecidos, a visão diminui, e às vezes a pessoa calcula mal aonde vai passar e bate em alguma coisa. Não seria o caso da gente fazer uma remodelação, mudar coisas de lugares, porque os olhos, eles são importantes e conforme o tempo vai passando, a gente não consegue discernir com muita clareza e calcular algumas distâncias dentro de casa com relação a móveis, com relação ao nosso espaço, né, físico. Então, vem a questão dos ouvidos. Os ouvidos, eles são importantes e, às vezes, muita gente vai perdendo, vai diminuindo a acuidade, né, auditiva, a acuidade visual, ela vai diminuindo. Então, conforme vai diminuindo, às vezes tem um perigo, tem alguma coisa que cai, e às vezes está no caminho e a pessoa não vê aquilo. Os ouvidos são mais importantes também na rua, sons de carros, porque o ambiente em si, ele oferece pistas de que alguma coisa às vezes está errada. Aí vem a questão, dentro de casa, do olfato. Muita gente, com o tempo,
perde um pouquinho do olfato. Por que é importante isso? Porque quando perde um pouquinho do olfato, se houver um vazamento de gás dentro de casa ou no chuveiro, em algum lugar dentro de casa que tem o gás, a pessoa não vai conseguir sentir com clareza aquele cheiro. Então, é importante que na casa do idoso, essa questão das torneirinhas de gás, do clique, das bocas, do fogão, que seja verificado regularmente para que a pessoa não corra o risco de sofrer uma intoxicação, de até morrer às vezes com um vazamento de gás. Eu tive uma amiga que ela morreu por causa de uma queimadura séria. O gás vazou, ela sentiu o cheiro e foi acender a luz. Aquela fagulhazinha do interruptor provocou uma explosão e tinha uma cortina de plástico entre a sala e a cozinha. Quando ela foi passar ali, que teve a explosão, aquela cortina de plástico caiu em cima dela e ela foi coberta com aquilo e acabou morrendo com queimaduras seríssimas. Vejam bem, por causa de um vazamento de gás, por causa de não ter assim, sentido a tempo que havia um vazamento dentro de casa. Então pensem que o nariz, né, não serve só para empinar o nariz. Ele é importante que a pessoa idosa verifique e peça alguém para manter sempre aquela questão de regular o gás, para que não haja um escapamento que às vezes a pessoa não vai conseguir sentir o cheiro do gás a tempo. Esse é um risco sério dentro de uma casa, viu, gente? Não é só queda, não. Essa questão é muito importante. A pele é um fator de risco? É. Por quê? Principalmente as pessoas brancas, com o tempo, a pele fica muito ressecada e ela fica sensível. Qualquer pancadinha, às vezes, abre uma ferida, sangra. Então, móveis, coisas que tenham quinas dentro de casa, elas devem ser isoladas, com uma fita, com alguma coisa. Se tiver que comprar uma mesa, observe se tem aquela quina pontuda, meio pontiaguda, porque a pessoa vai passar rápido ali, ela vai esbarrar, e aí vai provocar, às vezes, um ferimento. E se a pessoa for diabética, aí é que a coisa fica séria. Eu estou falando de uns fatores de risco, que tipo o gás, tipo a pele, que as pessoas, quando falam em risco, as pessoas pensam exclusivamente em quedas. E não é bem assim, não é só a queda. Além da queda, existe essa questão da pele, da pessoa esbarrar em coisas pontiagudas, de não ter na casa coisas que tem aqueles cantinhos assim, muito, que você bate, é uma dor horrorosa, você fala coisas que nem quer. Então, isso aí, a questão da pele, você tem que manter um pouco, se tem já em casa, arrumar um jeito de isolar com alguma coisa, aquela pontinha, e se não tem, não compre nada que seja dessa maneira, porque você corre o risco de não calcular bem uma distância, de escorregar, de bater ali e se machucar, se ferir. Esse é um fator de risco que é a pele, que eu acredito que muita gente não atenta para esse detalhe da pele quebradiça, ressecada. E vamos gastar um pouquinho, né, gente, de creme hidratante. Se tem um caso desse na sua casa, ou você mesmo, vamos gastar um pouquinho de hidratante para não chegar a passar por isso, né? O nosso sistema endócrino, sistema imunológico, o endócrino, a pessoa evolui, o sistema endócrino, as glândulas às vezes não funcionam muito na idade, e chega o diabetes, e tem aquela questão da pessoa tomar remédios para o diabetes ou para pressão, e a pessoa vai muitas vezes ao banheiro. Ela vai várias vezes, levanta à noite e vai ao banheiro. Então, nesse caso, tem gente que, para economizar, eu já sei onde é o banheiro,
eu não preciso acender a luz, basta deixar uma luzinha. Tem uma amiga que se queimou ano passado, porque ela disse que levantou cedo para fazer café, aí não precisava acender a luz, porque a luz do poste da rua, a luz que vinha da rua e de um prédio que tem em frente, clareava a cozinha. O que acontece? Entornou o café na perna, se queimou, queimadura de segundo e terceiro grau, porque simplesmente não acendeu a luz. Não economize a luz. Está caro, a energia está, mas só que um dano físico ele sai muito mais caro do que você acender, sim, de manter uma luz, mesmo que seja fraquinha, sim, na sua casa, para você poder ir ao banheiro com segurança, às vezes que precisar levantar. É mais importante a sua segurança do que, tá tudo caro mesmo, do que o que se gasta com energia, tá bom? Então, essa questão do sistema endócrino, de tomar remédio, de ir várias vezes ao banheiro, às vezes à noite, e de deixar um ponto da casa iluminado, isso aí é um fator que deve ser levado em conta, sim, é considerável a gente deixar. Não economize. Eu tenho um grupinho da família, que a gente tem uma casa alugada em Cabo Frio, e meu cunhado, a gente, quando eu estava lá, ele fica muito lá, que ele mora lá perto, toma conta da casa, e toda vez que a gente deixava a luz do corredor acesa, são 3 portas, um quarto, outra, 3 quartos e a escada. Aí deixava acesa, ele ia lá e apagava, até no dia que ele mesmo caiu. Estava lá sozinho, ele apagou a luz do corredor para economizar e caiu da escada, foi parar no hospital. Graças a Deus não quebrou, assim nada, mas teve uma luxação por conta de economizar. Tem coisas na vida que tem momentos que não adianta a gente economizar tanto, porque vai sair mais caro lá na frente, porque ainda vai provocar uma dor no nosso corpo físico, tá bom? Então, vamos lá. Os fatores de risco para quedas tem fatores biológicos, né? Essa questão, a condição do idoso já é desfavorável com relação a isso. E todo idoso precisa de cuidados especiais. Precisa de cuidados especiais. Não adianta, não tem como fugir disso. Na nossa casa, e com relação a quedas, a acidentes, tem os fatores biológicos. Os fatores biológicos a gente não pode mudar. Não tem como mudar um fator biológico. Eles independem da nossa vontade. Diabetes, a pessoa que tem labirintite, Parkinson, alguns fatores que são doenças que limitam a mobilidade do idoso, limitam essa mobilidade. E aí o que acontece? A pessoa às vezes cai por conta dessas coisas, mas independe da vontade dele. Independe a vontade dele. Acontece isso. Com relação à labirintite, ou às vezes a pessoa cai, não é porque ele tem labirintite, é porque ele não tem a mobilidade necessária, levanta de repente, bruscamente, alguém bate no portão, um telefone toca, a pessoa não tem aquela calma de levantar. Ela levanta bruscamente, a intenção, na mente, ela tem aquela agilidade, só que existe uma diferença do que eu quero na mente e do que eu posso no corpo. Às vezes a pessoa levanta com muita rapidez e aí cai. Por quê? Porque ela tem o estímulo de levantar, mas o corpo não acompanha. Não acompanha. O corpo não vai, porque a musculatura já não vai, as articulações já não vão, e aí o que acontece? A pessoa cai. Então, tem que ter uma conscientização do que eu quero com o que eu posso. Essa questão biológica é muito séria, porque os acidentes acontecem porque as pessoas não levam em conta isso.
E aí acabam promovendo e provocando esse tipo de acidentes, de coisas. Outro fator muito importante nos acidentes domésticos é o fator comportamental. Como é que eu me comporto? Quando eu tinha 15 anos, 13, entre 14 anos, entre 14 e 17, 16, 17 anos, eu jogava handball. Jogava handball, goleira do time, da escola, treinava salto em altura. Muito bem. Com 30 anos, 32, quebrei a bacia, já ficou um pouquinho mais difícil. E à medida que foram acontecendo as fraturas que eu fui tendo, que são 8, eu fui perdendo algumas coisas e algumas possibilidades. E eu precisei entender que esses fatores comportamentais, eles dizem o seguinte, que são escolhas não condizentes com a nossa capacidade física. Eu olho assim, ontem eu estava ajudando lá no aniversário da minha amiga Luzia e tal, aí procuramos uma escada, aí não achou, quando achou, eu peguei a escada balançou muito, eu falei para o Francisco, olha, não vou subir, porque eu tenho que entender, tenho que ter um comportamento de acordo com a minha idade. Você tem que ter um comportamento de acordo com a sua idade e de entender que você não deve mais subir em coisas que você... Toda pessoa que sobe numa escada, ela corre o risco de cair. Quem fica no chão não corre risco nenhum. Agora, se eu subo, eu sempre vou ter a possibilidade de cair, porque eu estou em cima. Se uma pessoa é jovem, tem agilidade, tem músculo forte, tem pernas fortes, tem articulações boas, a chance dele cair acontece? Acontece. Só que a minha chance e a sua chance vai ser muito maior. Então, existem esses fatores que a gente fala de comportamentais. Eu ia a pé para Bangu com a minha mãe, na época do depósito da fábrica, todo mundo ia a pé para Bangu, a gente não pegava lotação para ir para lugar nenhum, só que hoje, para ir até o ponto do ônibus, às vezes já fica complicado para a gente. E é um comportamento que tem que mudar. E isso não faz de mim nem de você pessoas inferiores a nada. Não faz de mim nem de você pessoa inferior nada. Só faz de mim e de você pessoas conscientes do que a gente realmente pode. E esse é o fator comportamental. É eu saber que eu estou num momento da vida que exige que eu tenha consciência do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo, e não estou me sentindo, e peço a vocês, não sintam-se limitados, inferiorizados, por não conseguir fazer algumas coisas, porque tem muita coisa ainda a fazer. Você pode escrever, você pode passar mensagem, você pode fazer um curso, você pode fazer dezenas de coisas, que não seja necessariamente usar o corpo para isso, gente. Não precisa isso. Aí o fator comportamental, existe também o fator... Agora sim, nós vamos falar dos fatores ambientais. Os fatores ambientais numa casa, eu acho que vocês já sabem do que eu vou falar. São tapetes, fios atravessados no meio do caminho. Eu lembro que eu quebrei o pé. No dia que a Júlia nasceu, eu quebrei o pé. Eu vim da maternidade para casa, correndo para tomar um banho, que eu queria passar a noite lá, né? Antes que alguém chegasse primeiro, eu queria voltar para poder ficar lá, corujando lá, olhando a Júlia. Aí o que aconteceu? O João tinha ligado um ventilador e não tinha, aí ficou o fio perto do sofá, meio atravessado. Eu entrei, abri a porta, nem acendi a luz. Da luz que eu falei aquela hora, eu nem acendi a luz.
tropecei, caí por cima do braço do sofá, quebrei o pé, tive que botar uma calha. E aí, o que eu fiz? Fui assim mesmo, com a calha para o hospital. Eu fui assim mesmo, mas só Deus sabe quanto de analgésico eu tomei para poder eu conseguir naquele dia, com aquela calha no pé, entendeu? Eu voltar. Mas tudo por quê? Porque eu não acendi a luz, não vi o fio que estava atravessado, porque a pessoa que estava em casa, que era o João, botou o fio atravessado ali para ficar deitado no sofá e o ventilador ficar mais perto e esqueceu de tirar. E eu não acendi a luz, não vi o fio e caí. Vejam que coisa simples, a matemática não fechou, porque aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, esses tapetes, fios, animais domésticos, eles amam o dono. Mas, às vezes, eles ficam tão felizes quando você sai um pouquinho, que você volta, que eles se enroscam nas pernas da pessoa. E eu já recebi pacientes, para fazer fisioterapia, que caíram porque o cachorrinho de estimação, o gatinho, ficou na frente e ele tropeçou. Animais domésticos são um fator de risco, sim. Pisos, que eu já falei no início, né? Os pisos, escadas, ausência de corrimão nas escadas. Eu tive uma pessoa que ela usava cadeira de rodas e tinha que fazer uma paralela para poder ela começar a ser treinada, andar e tal. Então ela falou assim, vai acabar com a estética da minha casa. Olha só, se tiver que acabar com a estética da casa para poder fazer alguma modificação que vá te beneficiar, quem mora na casa é você, quem tem que gostar da casa é você. A estética, às vezes, ela agrada a quem chega. E a modificação vai beneficiar você que mora. Não pense nos outros, não. Pense em você. Não pense na casa, porque um dia a casa vai ficar aí. Bonita, linda, maravilhosa, mas ninguém vai levar a casa. Pense em você. Valorize o seu bem-estar, não a casa. Aí, o que acontece? Ausência de corrimão, distribuição inadequada da mobília, como eu já falei a respeito dos cantinhos, das coisas que... a mesinha é tão bonitinha no meio, mas eu preciso passar ali para lá e para cá. Eu já não tenho mesinha de centro há muito tempo, porque eu tropeçava muito. Ela agora é uma mesinha de canto. Para ficar um espaço livre para poder eu andar ali. Não me convém mais ter algumas coisas. E acredito que nós temos que pensar nisso aí, dessa maneira. Ausência de barra de apoios no banheiro. Gente, é tão importante uma barra de apoio perto do chuveiro. Um tapetinho. Se não pode trocar o piso do banheiro, pelo menos um tapete emborrachado, um antiderrapante. Mas aquela questão daquele corrimãozinho ali pequeno, ali perto do chuveiro, isso ali é fundamental. Todo mundo deveria ter um corrimão assim, daquelezinho no banheiro, para servir de apoio, em caso de uma necessidade. Aquele banquinho de plástico, que às vezes você não está bem, as pernas não estão ajudando, e você quer ficar um pouco mais... Não fica com vergonha não, bota o banquinho lá no banheiro e usa ele. E se precisar, senta um pouco, se sentir que não está bem, senta um pouquinho. Pensa em você, não pensa nas convenções, não. Pensa em você, na pessoa, você. Ambiente mal iluminado. Esse é o último ponto. Tem um gráfico para encerrar, não vai ser muito